Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Oi pessoal, estamos aqui estudando Direito do Trabalho. Mais precisamente processo do trabalho. Esqueci meu óculos, vi que tinha alguma coisa estranha. Ok. E nós estamos aqui, finalizamos a competência para o julgamento das ações, a competência material em vídeos anteriores, e agora vamos estudar a competência territorial, tá? Artigo 651, agora CLT. Nós estávamos estudando aí a competência dentro da Constituição, e agora a gente parte então para CLT. Você vê que o processo do trabalho, direito do trabalho tem isso, né? A gente tem que ver onde que a gente está estudando para não misturar os artigos. Então, 651 da CLT. Antes da gente começar a competência territorial, visto que nós já estudamos a material, é importante a gente esclarecer que a competência material ela é absoluta. Portanto, a matéria, né? O material, porque tem matéria, território. Então, material, competência absoluta, portanto, ela pode ser arguida em qualquer fase processual. Já a competência territorial, ela é relativa. Então, vai ter o momento oportuno, o momento certo para ser alegada a competência, tá? Isso só uma observação. Vamos ao que nos interessa aqui neste vídeo, a competência territorial. Então, a pergunta que a gente faz para começar os nossos estudos é: em qual vara se propõe uma ação trabalhista? Né? Qual é a vara que vai julgar a minha ação trabalhista? Qual o foro competente? Então, a competência territorial ela se dá em razão do lugar, correto? Então, essa competência será determinada pela jurisdição, ou seja, cada vara tem competência para examinar as questões que estão sob a sua jurisdição. Quem determina é a lei federal que cria a vara, tá bom? A competência territorial, ela foi criada para facilitar a distribuição da ação trabalhista. Sem necessidade, então, do trabalhador, em especial, né? Evitar aí gastos com locomoção e para que ele possa produzir sua prova da melhor forma. Porque se for muito distante, o trabalhador que já está com problema, por isso que ele está entrando com uma ação, vai gastar como, né? Então, a competência territorial tem essa importância. Lembrando que a cláusula de eleição de foro na Justiça de Trabalho, ela é nula, tá? Ela é nula. Então, tem que seguir as regras do 651. Então, vamos lá. Pegue a sua CLT agora e vá para o artigo 651, primeiro no caput. Vamos direto ao caput. O caput vai trazer a regra geral da competência territorial. Olha o que diz o artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento, leia-se vara do trabalho. Senão você volta lá no primeiro vídeo meu aqui desta playlist da Direito do Trabalho, do processo do trabalho, que a gente fala um pouquinho sobre o histórico da Justiça do Trabalho. Então, aqui na CLT ainda está escrito Junta de Conciliação e Julgamento, mas hoje essa autoridade judiciária é chamada de vara do trabalho, são onde estão os juízes do trabalho, ou seja, a primeira instância. Então, artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde um empregado, reclamante ou reclamado, portanto, ele pode ser autor ou réu, certo? Prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Então, via de regra, a ação trabalhista, reclamação trabalhista, então, ela vai ser determinada no local
onde presta serviços ao empregador. Então, o local para propor essa ação trabalhista é o mesmo da prestação de serviços, ainda que seja outro local da contratação. Então, digamos que ele foi contratado lá na Barra Funda, mas presta serviços na Vila Guilherme, né, em outro bairro. Ele vai entrar aí com a ação trabalhista no foro lá onde ele presta serviço. A Vila Guilherme, foi isso que eu falei, né? Digamos que ele tenha sido contratado no Rio, presta serviço em São Paulo, tá? Então, essa ação vai tramitar aqui em São Paulo, é aqui que ele vai apresentar, porque é aqui que ele presta serviço. Então, o local para propor a reclamação trabalhista é o mesmo da prestação de serviços. Regra geral, tá? E aí, ainda dentro do artigo 651, vamos às exceções da regra geral, tá? São 3 parágrafos, nós vamos estudar o primeiro, o terceiro e o segundo, tá? Nesta ordem, porque eles têm mais lógica. Então, são as exceções à regra geral, tá? Que é onde o local da prestação de serviço. Então, o parágrafo primeiro, que é a situação do empregado. Então, o que diz o parágrafo primeiro? Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da vara, tá? Da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, se o agente ou viajante comercial for apresentar uma ação trabalhista, a competência será da vara em que a empresa tem agência ou filial. Mas não é um empregado comum. Você viu que aqui que o parágrafo fala de agente ou viajante comercial, tá? Vai ser aonde a empresa tem a agência ou filial, ou, na falta disso, a vara da localização onde esse empregado tenha domicílio ou uma localidade mais próxima, caso no município que ele mora não tenha vara do trabalho. Então, isso aqui é voltado, essa exceção do 651 é voltado ao empregado que exerce uma atividade que requer deslocamento. Então, esta é uma exceção em relação ao caput, a regra geral. Então, se o empregado exerce uma atividade que tem a necessidade dele se movimentar para o cumprimento da sua função, em caso de ação trabalhista, deve propor aonde? Na vara do trabalho do local onde estiver localizada a agência ou filial onde responde, tá? Não é opção para o autor da ação, ele não tem opção. Não é uma opção, tem que ser aonde a empresa tem agência ou filial. É isso. Na ausência de haver uma vara do trabalho, aonde a empresa tem agência ou filial, na ausência, tá? Na falta da vara do trabalho, né, como descrito então no parágrafo 1º, a vara competente será da localização em que o empregado tiver domicílio ou a localidade mais próxima. Entenderam? Então, a regra geral é que as ações devem ser propostas na localidade onde o empregado presta serviço. Mas se ele tiver uma atividade que ele se movimenta, vai ser aonde? No local onde estiver localizado a agência ou filial para quem ele trabalha, tá? E não é uma opção, tem que ser assim. Mas se não tiver vara do trabalho nesta localização em que a empresa tenha agência ou filial, aí sim pode ser na vara do trabalho onde esse empregado, né, reside ou numa localidade ali próxima. Então, o foro competente vai ser a vara do trabalho do local onde está a agência ou filial a que o empregado estiver subordinado e, na falta, o local onde o empregado tenha domicílio ou uma localidade próxima, tá? Primeira exceção do 651. Segunda exceção, pulo o parágrafo 2º, vamos para o terceiro para dar mais liga. A situação do empregador itinerante. Então, olha o que diz o parágrafo 3º.
Em se tratando de empregador... perdão. Do parágrafo 1º, não cabe representante comercial, tá? Porque representante comercial se movimenta, mas ele tem lei própria que define a competência, tá? Desculpa aí. Então, voltamos ao parágrafo 3º. Situação do empregador itinerante. Olha o que diz o parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar de contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Então, empregador que realiza atividades fora do local do contrato, então, fez o contrato aqui e vai trabalhar andando, né, na verdade, né, uma companhia de teatro, empregados de circo. Minha professora disse que esse parágrafo foi estabelecido justamente por esse tipo de empregado mesmo, tá? Essa regra busca atender que o empregado que atua em várias localidades pela natureza do serviço que a empresa exerce, né? Então, como eu disse, específico para esse tipo de empregado. Então, o empregado pode apresentar a reclamação trabalhista no local da contratação, se ele estiver por ali, ou qualquer local que ele tenha passado, que ele tenha prestado serviço. E aqui não é como no parágrafo anterior, no primeiro, aqui é a opção, tá? Ou o foro competente vai ser a vara do trabalho do local de contratação do empregado, ou a vara do trabalho de qualquer local onde o trabalhador tenha passado, né, para exercer suas atividades. E aí algumas observações aqui, ainda nesse empregado itinerante, tá? Ainda dentro desse parágrafo. Empresas terceirizadas. O disposto no parágrafo 3º costuma ser aplicado em ações em face de empresa terceirizada. Empresas de segurança, né, que não necessariamente ele vai trabalhar ali para empresa de segurança, ele vai trabalhar para outros locais, né, vai prestar serviço. Então, também serve para esse tipo de trabalhador. Teletrabalho, o home office. A competência não está regulada no caput, lá no 651, né, que fala que vai ser no local da prestação de serviço, e nem no parágrafo 3º, que fala do local da prestação de serviço ou da contratação, tá? Para o home office, a doutrina ainda se divide, por quê? Porque ainda não está regulamentado essa competência, tá? Então, parte da doutrina acha que segue o parágrafo 1º, no local da prestação de serviço, ou o parágrafo 3º, no local da contratação, aonde ele tenha trabalhado, tá? E ainda tem uma observação em relação aos trabalhadores arregimentados. O que são os trabalhadores arregimentados? São aqueles levados de sua cidade para trabalhar em local muito distante, em outro município ou até outro estado. Esse é o chamado trabalhador arregimentado. Eu até escrevi errado aqui no meu resumo, estou corrigindo. Então, parte da jurisprudência trabalhista entende que a ação deve ser proposta na vara do local do município onde moram. Então, o cara é contratado lá na Bahia para vir trabalhar aqui em São Paulo. Não dá para ele vir aqui, né, entrar com a ação. Então, a jurisprudência entende que ele possa, então, apresentar essa ação lá, né, no local onde mora ou no local onde ele foi prestado, caso ele esteja, por exemplo, ainda no local onde ele foi encaminhado, tá? E por fim, pessoal, não o fim do vídeo, tá? O fim do 651. Temos também a situação do empregador itinerante. O que diz o parágrafo segundo? Há competências das juntas de conciliação e julgamento, ou seja, as varas, tá? Vou ler aqui de novo. A competência das varas estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrato. Então, esta aqui é a situação do empregado. O parágrafo 3º era a situação do empregador, e o parágrafo 2º, que a gente vai ver agora, é a situação do empregado itinerante. Então, se o empregado for brasileiro e trabalha em agência ou filial estrangeira,
né, no estrangeiro lá fora, a competência pode ser da Justiça do Trabalho brasileira, desde que não haja tratado internacional dizendo o contrário. Então, ele foi contratado aqui e a agência ou a filial da empresa é no estrangeiro. A competência vai ser aqui, desde que não haja tratado internacional com o Brasil dizendo o contrário, tá? Que a competência vai ser lá. Então, o autor, nesse caso, vai propor essa ação aqui no Brasil, mas ele vai ter que fazer prova do direito do fato e do direito estrangeiro, tá? Ele vai precisar fazer prova disso, do fato e do direito estrangeiro. Então, gente, retomando, para a gente fechar o 651, o 651 vai falar da competência territorial. O caput traz a regra geral, né? Que o local para propor a ação trabalhista é o mesmo da prestação de serviço, ainda que o local da contratação seja outro. O parágrafo 2º, como exceção, ou o parágrafo 1º, como exceção, vai falar da situação do empregado, em especial aquele empregado agente ou viajante, comercial, é específico para eles. Então, neste caso, a ação deve ser proposta na vara do trabalho do local onde estiver localizada a agência ou a filial. Não é opção, tá? Na falta, pode ser onde o empregado tiver domicílio ou numa localidade próxima, tá bom? Definida pela Justiça do Trabalho. A situação do empregador itinerante está no parágrafo 3º, que o empregador, então, que realiza atividades fora do local de trabalho, então, é assegurado ao empregado apresentar a reclamação trabalhista no local da contratação ou em qualquer lugar em que ele tenha passado para prestar esse serviço. Então, aqui é ou, tá? O parágrafo 3º é ou, o parágrafo 1º não tem opção. E, por fim, a situação do empregado itinerante, que é aquele que é contratado para trabalhar no estrangeiro, tá? A competência, então, pode ser brasileira, desde que se não tiver tratado internacional dizendo algo ao contrário. Vai ser, então, na justiça brasileira, né? Que pode propor a ação, mas esse empregado vai ter que, então, fazer prova do fato e do direito estrangeiro. Então, este é o 651, pessoal. E para finalizar esse vídeo aqui, porque eu já estou cansada, que eu gravei bastante hoje, é a lei trabalhista brasileira ou estrangeira. Então, qual lei se aplica para a ação trabalhista? Já pegando carona nesse parágrafo 2º aí do 651. Então, resolve-se esse conflito pelo princípio da territorialidade, que é o que a gente está tratando aqui agora neste vídeo. Então, a regra quando se aplica, então, a lei, né? Qual lei que se aplica para a ação trabalhista para esse pessoal aí que está trabalhando fora. A regra é aplicar a norma estrangeira. A exceção aplica a norma mais benéfica, tá? Assim está na Lei 7.064 de 1982, trabalhadores brasileiros transferidos ou contratados para prestar serviço fora do Brasil. Transferidos, então o cara é contratado aqui, tá? Ou contratados aqui para prestar serviço lá fora. É diferente do parágrafo 2º que o cara viaja, tá? Aqui ele é contratado aqui e é transferido no meio do caminho, ou ele é contratado aqui para prestar serviço lá fora. Prestar serviço lá fora. Então, onde deve ser ajuizada a ação de recursos de trabalhadores que prestaram serviço no estrangeiro? Via de regra, no local de celebração do contrato ou no local da prestação de serviço quando o empregado foi transferido. Então, na celebração do contrato, no local da celebração do contrato, ou quando, via de regra, local da celebração do contrato, regra, ou no local da prestação de serviço quando ele for transferido. Então, se ele for transferido no local da prestação de serviço, tá? E o direito material aplica a lei estrangeira ou lei brasileira? Aplica-se o princípio da territorialidade, a norma trabalhista do local da prestação de serviços. Lembrando que tem aí a exceção que aplica a norma mais benéfica da Lei 7.064 de 1982.
Tá bom, senhoras, estou exausta. Agradeço aí e me coloco à disposição se tiverem alguma dúvida nos comentários. Se eu conseguir sanar possíveis dúvidas, eu respondo, né, de bate-pronto. Se não, eu vou pesquisar ou vou procurar algum professor para esclarecer a dúvida. Mas eu agradeço e logo mais a gente posta aí mais vídeos para a gente estudar. Tá bom? Obrigada pela companhia. Um abraço.